Vem aprender comigo essa super barra deliciosa de chocotone e o melhor de tudo, eu vou te ensinar a fazer uma temperagem perfeita e essencial para este calor, para você que não tem ar-condicionado na sua casa, utilizando o Micrio, que é um produto fantástico produzido pela Cacau Barry, que é uma empresa francesa do grupo Barry Callebaut, que eles distribuem para todo o Brasil, que inclusive nós aqui da Embaleme também fazemos essa distribuição, especialmente aí para vocês que estão nos assistindo. E olha só, eu vou tirar muitas dúvidas aqui de vocês sobre este produto, como utilizar, tá? Então acompanhem aqui no vídeo e olha só, qualquer dúvida que vocês tiverem durante o vídeo, vocês já podem comentar aqui embaixo, tá bom? Que estaremos respondendo todos vocês. Ah, e já aproveite, se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho para vocês não perderem mais nenhuma notificação. Eu sou a chefe Débora da Costa, então vem comigo que eu vou te ensinar essa receita e essa temperagem maravilhosa. Muito bem, então hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o Micrio. Para quem não conhece, o Micrio, ele é um produto, é uma manteiga de cacau, ela já é pré-cristalizada. O que isso significa? Essa manteiga de cacau pré-cristalizada, nós já podemos utilizar para fazer a temperagem no chocolate, tá? Então, se na sua cidade tá o calor de derreter, se você não tem ar-condicionado, você pode fazer a sua temperagem utilizando o Micrio, tá bom? É muito importante que ele esteja assim, olha só, bem soltinho, tá? Porque se ele estiver em bloco, significa que ele derreteu e mudou a formulação dele. Aí a gente não consegue utilizar ele como uma manteiga de cacau para fazer a temperagem do nosso chocolate, tá bom? Então é muito importante vocês verificarem o produto de vocês se ele está assim bem soltinho, tá? Às vezes vão ter alguns bloquinhos assim, mas é normal. Mas caso vocês percebam que é um bloco que está grudado na embalagem, aí não dá para utilizar ele para fazer a temperagem, tá? Então, como que a gente utiliza? Derrete o chocolate. É muito importante respeitarmos a temperatura de derretimento do chocolate. Aqui eu estou utilizando o blend, que é da linha da Cical, tá? E esse chocolate aqui, o derretimento dele é entre 40 a 45 graus mais ou menos. Então, após ele derreter entre as temperaturas de 40 a 45 graus, eu vou mexer. E agora você me pergunta, já posso colocar o Micrio? Não, por quê? Porque como ele já é pré-cristalizado, se eu adicionar ele no meu chocolate, o que vai acontecer? Ele vai perder toda essa temperagem, tá bom? Ele vai derreter e aí não vai ficar legal, tá bom? A gente vai ter que fazer a temperagem novamente. Então eu derreti o meu chocolate de 40 a 45 graus e aí eu vou mexendo e pode até deixar ele paradinho até ele baixar na temperatura de 34 graus Celsius. Ele baixou para essa temperatura, aí a gente adiciona o Micrio. Lembrando que o peso do Micrio, gente, é apenas 1% do peso total de chocolate que nós formos usar. Então, se formos usar 1 quilo de chocolate, nós vamos usar apenas 10 gramas de Micrio, tá bom? Então, é bem pouquinho e ele já vai ajudar na temperagem. Então, o meu chocolate atingiu os 34 graus, vamos supor que eu tenha 1 quilo, vou adicionar os 10 gramas de Micrio e vou mexer até o meu chocolate atingir a temperatura de trabalho. O que é a temperatura de trabalho? É a temperatura ideal em que os cristais já estão praticamente todos já juntinhos para que a gente possa começar a trabalhar em moldes de silicone, de acetato, para a gente trabalhar também fazendo banhos de chocolate, tá bom? Então, essa é a forma correta de utilizarmos o Micrio. Então, agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Vamos lá? Aqui, então, eu tenho 300 gramas de chocolate. Sendo assim, eu vou usar 3 gramas de Micrio, tá bom? Antes de adicionar o Micrio, vou derreter o chocolate. O derretimento é muito importante que façamos de 30 em 30 segundos no micro-ondas.
E toda vez que completar 30 segundos, é preciso retirar do micro-ondas e mexer. Por quê? O calor do micro-ondas, ele vai se concentrar no centro do nosso bowl. Então, é preciso que a gente misture este calor entre todo o chocolate, para que da próxima vez que voltarmos os 30 segundos, este calor possa se distribuir todo, né? E para que ele não queime. Então, sempre que terminar o ciclo de 30 segundos ali no micro-ondas, retira e misture para distribuir o calor. Vamos lá? Após os 30 segundos, olha só como sai o chocolate do micro-ondas. Então, a gente vem aqui, mexe bem. Vocês vão perceber que ainda não derreteu, tá? Mas olha só como ele já começa a ficar em blocos, né? Então, por isso que é muito importante nós mexermos para distribuir todo o calor, para que ele não queime no centro do nosso bowl. Então, agora eu vou levar mais 30 segundinhos no micro-ondas. Aqui já saiu mais 30 segundinhos do micro-ondas. Eu mexo o chocolate novamente e já dá para perceber que ele está querendo derreter. Então, mexe bem para distribuir todo o calor. E agora vamos voltar mais 30 segundinhos no micro-ondas. Aqui derreteu mais 30 segundinhos. A gente mexe bem, dá para perceber que o chocolate está derretido. Mas ainda tem alguns gruminhos, tá? Então a gente mexe bem para derreter com o próprio calor do chocolate. E agora, com o termômetro, nós vamos verificar a temperatura. Lembrando que esse chocolate, ele precisa atingir a temperatura de 40 a 45 graus Celsius, tá? Então, olha só, aqui ele está atingindo os 40 graus, tá? Então, neste momento, eu vou mexer ele um pouquinho, de tempos em tempos, até ele baixar a 34 graus Celsius. Na hora que ele baixar para a temperatura de 34 graus, aí eu vou adicionar o micril, que já é a manteiga de cacau pré-cristalizada. Então, a gente vai reservar um pouquinho. Enquanto isso, vamos preparar a nossa ganache, que será o recheio da nossa receita de hoje, que é a nossa barra de chocolate com ganache de chocotone. Então, eu vou derreter esse chocolate, que também é o chocolate blend da linha Cical, e da mesma forma que eu derreti o anterior, vou derreter de 30 em 30 segundinhos. Então, aqui já foi 30 segundinhos, vou mexer. E aqui eu tenho 125 gramas de chocolate blend, tá? Vou levar mais 30 segundinhos para o micro-ondas. Enquanto tá lá derretendo, olha só, eu vou mexendo aos pouquinhos o chocolate que já está derretido e vou verificando a temperatura. Olha só, aqui já está a 38 graus. Aqui já foi mais 30 segundinhos, vou mexer o chocolate e vou levar para mais 30 segundinhos no micro-ondas. Mais 30 segundinhos e o chocolate já começou a derreter por completo. Vou mexer bem. Aqui, como eu vou fazer um recheio, não tem necessidade de averiguar a temperatura do chocolate, tá? Mas também a gente não pode derreter ele numa temperatura tão alta, porque senão ele pode queimar ou ficar pastoso, e aí a gente perde o nosso chocolate, tá? Aqui, olha só, eu vou mexendo e vou derretendo os gruminhos que ficaram com o próprio calor do chocolate que já está derretido. E se eu perceber que nem todos derreteram, aí eu volto mais 15 segundinhos para o micro-ondas. Vou mexer o chocolate que eu preciso utilizar o micril para fazer a temperagem dele. E já vou verificar a temperatura também. 35,8. Então, daqui a pouco já estará na hora de colocar a manteiga de cacau, o micril, tá? Aqui no nosso chocolate. O chocolate do recheio já está todo derretido. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou acrescentar o meu recheio. Começo com o creme de leite ou creme culinário.
sempre na temperatura ambiente, porque se ele estiver gelado e entrar em contato com o chocolate que está quente, ele vai endurecer, vai empedrar aqui, tá bom? Aqui eu estou utilizando 60 gramas de creme de leite. Mexe bem para homogeneizar. E agora, como é um recheio de chocotone, eu vou adicionar 25 gramas de chocotone em pedacinhos aqui nessa receita. Não precisa esfarelar tanto, tá? E agora é só mexer. Gente, esse recheio aqui fica uma delícia. E agora, para o final do ano, seus clientes vão amar. Prontinho, o recheio aqui já está pronto. E já podemos, inclusive, utilizar ele nessa textura para rechear a nossa barra de chocolate. Vamos agora, então, verificar o nosso chocolate, como ele está, para a gente acrescentar o micrio. Vou mexer bem aqui. E já vou verificar a temperatura. É muito importante ter o termômetro, tá, pessoal? 33,9. Já vou colocar agora o micrio. E vou mexer muito bem. Gente, não pode deixar baixar muito a temperatura, porque senão vocês vão perceber que o micrio ele não vai se dissolver muito bem, tá? Então, é muito importante respeitarmos as temperaturas. E aqui, ó, é só mexer bem e esperar ele baixar, né? A temperatura a 30 graus Celsius, que é a temperatura de trabalho dele. Olha só, aqui tá 32. Então, a gente vai continuar aqui mexendo até chegar nos 30 graus. Olha só, aqui já baixou para 30,8. Então, vou mexer só mais um pouquinho e a gente já consegue utilizar o chocolate no nosso molde de barra, que eu estaria utilizando aqui, da linha BWB. Inclusive, o molde, a referência dele é 9911, se vocês quiserem já anotar. Prontinho, 30 graus. Este aqui é o molde que eu vou utilizar para fazer as nossas barras. Ele é o 9911. Então, vamos lá. Toda forminha BWB possui 3 partes, tá? Essa daqui que eu vou utilizar, então, olha só. Ela tem essa parte de baixo, o acetato. Eu gosto de chamar de prensa. Tem a parte do silicone, que a gente encaixa na prensa. E tem também o molde, tá? Que é de acetato. E o molde, ele possui uns risquinhos, umas marcações, que é até onde nós vamos colocar o chocolate. Então, é isso que eu vou fazer agora, tá? Venho aqui com o meu chocolate. Preencho até a marcação. Sempre importante dar essas batidinhas para levantar as bolinhas de ar, para que fique muito bonita a nossa barrinha de chocolate. E quando nós batemos para levantar essas bolhas de ar, também é importante, porque se a gente mantém as bolhas de ar no chocolate, a validade do nosso produto pode cair, tá bom? Porque quando tem bolha de ar, é sinal que o produto em contato com o ar, ele terá ali alguns micro-organismos habitando nele. Então, é muito importante esse processo, tá? Feito isso, aqui eu já tenho meu silicone junto com a prensa. Eu vou encaixar ele no meu molde. Então, vocês sempre observem, o molde, ele tem aqui, olha só, uma bolinha aqui, né? E a gente vai encaixar tanto o lado da prensa quanto do molde, bolinha com bolinha. A gente encaixa aqui, dá uma pressionadinha de leve, que aí o chocolate ele já sobe sozinho até onde ele precisa. Vira.
Dá só mais uma pressionadinha de leve, porque se a gente pressionar muito, a gente pode tirar todo o chocolate que está aqui nessa região e ele vai para outro lado. E na hora de desenformar, pode quebrar, tá bom? E agora é só levar para a geladeira de 15 a 20 minutinhos. Agora que eu tirei da geladeira, o molde já está todo opaco, então o que nós vamos fazer? Tiramos a prensa, tiramos a parte de silicone. Ó, já tá até saindo aqui, ó. E agora, com o recheio, eu vou preencher as cavidades das barrinhas, tá bom? Eu coloquei o recheio aqui na manga de confeitar e vou preencher as barrinhas. Essa quantidade que eu passei para vocês na receita, ela dá exatamente a quantidade para fazer essas duas barrinhas, tá bom? E agora nós vamos fechar com o nosso chocolate, tá? Lembrando que se ele tiver baixado a temperatura a menos de 30 graus, aí a gente vai precisar elevar até os 30 graus, sem precisar acrescentar um micril. Só vamos acrescentar o micril e fazer a temperagem novamente se o nosso chocolate superaquecer acima de 34 graus. Olha só, aqui o nosso chocolate, ele está na temperatura ideal dos 30 graus. Então, agora eu vou colocar aqui para preencher as nossas barrinhas. Gosto sempre de preencher uma fina camada para não ficar aquele pedaço de chocolate muito grosso, que às vezes fica até durinho para a pessoa morder e às vezes incomoda, né? Então, eu gosto de fazer uma camadinha mais fina. E lembre, gente, de sempre preencher tudo muito bem, sem deixar nenhum espacinho sem o chocolate, tá? Porque se tiver algum espaço sem o chocolate, vai entrar ali o ar, vai entrar em contato com os micro-organismos, e isso vai fazer com que a validade do nosso doce seja muito menor do que essa daqui. E já que estamos falando de validade, essas barrinhas aqui, elas têm a validade em torno de 5 dias. Se vocês quiserem uma barrinha com uma validade um pouquinho maior, eu recomendo acrescentar 10 gramas de glucose na ganache, na hora que vocês estiverem fazendo ela, tá bom? A glucose, né? Ela é um anticristalizante e ela faz com que os cristais de açúcar que estão no chocolate, eles demorem mais para cristalizar. Então, por isso que a gente dá essa dica. Aqui eu vou dar umas batidinhas. E agora eu vou finalizar a outra barrinha. Vocês estão vendo que aqui, olha, tem alguns buraquinhos das gotinhas de bolinhas de ar que levantaram. Então, eu venho, preencho com chocolate e dou mais umas batidinhas. E agora ele vai para a geladeira até ele cristalizar, em torno de 5 a 10 minutinhos. E aí nós já finalizaremos as nossas barrinhas de chocotone. Bom, agora eu retirei da geladeira e para desenformar é muito simples. Olha só, ele já sai certinho, tá? Aqui, gente, nosso chocolate está muito bem temperadinho, tá brilhoso. Não tá tão brilhoso ali no meio, né? Mostra mais aqui assim as laterais. E vocês podem utilizar também o pozinho dourado para poder fazer ele de douradinho, agora com o Natal, né? O pessoal vai gostar bastante dessa ideia e dessa barra de chocotone. Vocês vão ver que vai vender bastante. Finalizando o vídeo, pessoal, olha só, eu tenho uma dica muito importante para vocês que ficaram até aqui. Armazenamento da manteiga de cacau. Não colocar na geladeira. É muito importante vocês manterem a manteiga de cacau em um ambiente fresco, longe da luz solar, tá bom? É uma dica muito útil para que a gente possa manter este produto
perfeitinho para utilizar nas nossas temperagens, principalmente agora, nessa época de calor. Às vezes a gente não tem ar-condicionado em casa, né? Então, sigam essas dicas, sigam o passo a passo que vocês vão arrasar neste final de ano, inclusive durante o ano todo, utilizando essa temperagem maravilhosa com o Micril. E qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui, estaremos respondendo vocês. Todos esses produtos que eu utilizei aqui na receita, eles estão disponíveis no site da loja Embaleme, www.embaleme.com.br. Pessoal, os ingredientes da receita, ó, ficará aqui embaixo na descrição deste vídeo, então já confiram e também entrem no nosso blog para conhecer um pouquinho sobre as demais receitas que nós temos, para conhecer um pouquinho da loja. Esperamos por vocês numa próxima oportunidade. Até lá!